Barbieri, é um prazer falar com você novamente aqui no estádio Nabi Abichedi. Parabéns por essa volta, né? Após 2 jogos aí afastado por conta da Covid-19. Qual é a sua avaliação sobre esse jogo? O Bragantino que teve um volume legal no primeiro tempo, no segundo tempo o Atlético teve um volume muito grande e acabou conseguindo empate. Para as pretensões do Bragantino no campeonato, nessa sequência, como você avalia esse empate de hoje? Estamos ao vivo pela 102 FM para Bragança e toda a região. Bom, boa noite, Diego. Prazer estar falando com vocês, todos vocês. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz de estar de volta. É muito ruim ficar longe, ainda mais da maneira, né, que foi. Eu acho que vou separar em duas coisas distintas, né, a pergunta. Mas em relação ao jogo, eu acho que a gente fez um grande jogo. Eu acho que é preciso a gente ter em conta que não enfrentou qualquer adversário. Enfrentou um adversário extremamente qualificado, um adversário que joga junto já há bastante tempo, que se conhece. E eu acho que no primeiro tempo a gente foi muito fiel e muito próximo daquilo que é a nossa identidade, de pressionar, de roubar as bolas na saída de jogo deles. Tanto é que depois dos 30 minutos eles abriram mão de sair jogando, e é raro eles fazerem isso, começaram a quebrar os tiros de meta longos. Eu acho que o que faltou nesse sentido foi a gente aproveitar um pouco mais quando roubou a bola ali, muitas bolas cruzadas na área toda que a gente não conseguiu colocar para dentro, né? Então, talvez, se a gente olhar para o número de finalizações, acabou sendo baixo, mas o número de oportunidades que a gente criou com essas bolas cruzadas, enfim, e a intensidade que a gente imprimiu foram muito bons. No segundo tempo, a gente caiu um pouquinho, era natural, eles tentaram controlar mais o jogo. Mesmo assim, eu acho que a gente teve bons contra-ataques, poderia ter ampliado o placar. E eles fizeram um gol numa bola parada. Não, claro que não criaram só isso, criaram bastante dificuldade, mas a gente se defendeu bem. Estou muito feliz com a volta do Raul, muito feliz com o Arthur voltando a render próximo daquilo que a gente pode. Em relação ao campeonato, claro que não era o resultado que a gente queria. A gente veio para buscar a vitória. Eu acho que a gente produziu em muitos momentos do jogo para isso. Mas, no geral, acho que foi um jogo equilibrado. Acho que é um ponto importante. Maurício, boa noite. Prazer em ouvi-lo de novo e presente aqui. Muita saúde para você. E com relação a você perder o Lucas Evangelista no aquecimento, queria que você falasse a respeito disso, porque eu dizia na transmissão, eu acho que a preleção já está feita, já está tudo pronto, está tudo planejado, tudo traçado de como jogar. De repente sai Lucas Evangelista, entra Sorriso. O que você precisou mudar? Como é que você viu isso aí? O que aconteceu que pode ter interferido positivo ou negativamente? E, se você me permite, um segundo ponto, a questão da expulsão do Ramon. O Ramon ele recebeu um cartão amarelo no jogo com o São Paulo depois que o jogo terminou. E hoje recebe o 3º amarelo e um vermelho. No momento que você precisa de todo o grupo, que você está rodando o elenco, está tendo que trocar jogadores constantemente. O quanto isso atrapalha também o seu trabalho na continuidade do Campeonato Brasileiro. Bom, boa noite, Silvio. Obrigado, prazer falar com você. Em relação ao episódio do Lucas, tem razão, é um momento em que está tudo ajustado, preparado, a gente já havia feito a preleção, e é um momento que tenho que pensar rápido, tomar uma decisão. Poderia ter adiantado o Ramires, mas o Raul vinha muito tempo sem jogar, ia mexer demais, ia colocar ele numa circunstância de perigo. Então a gente optou por trazer o Arthur para dentro, que por sinal fez um jogo espetacular dentro. O Sorriso, que entrou muito bem. Eu acho que a gente tomou as escolhas corretas, eu acho que a equipe não sentiu, né? Claro que não contar com o Lucas tem um peso, mas eu acho que a equipe não sentiu, fez um grande jogo. Depois a gente ajustou ali algumas questões de bola parada, porque muda também. Mas foi tudo muito rápido. Eu acho que a gente, cada vez mais, até pelo tempo de trabalho, está mais preparado para circunstâncias como essa, né? De improviso, de ter que ajustar as coisas. Acho que foi bom. Em relação ao Ramon, eu acho que ele se excedeu ali na cobrança, concordo, a gente vai conversar com calma. Agora, eu preciso saber quem é que dá cartão para o juiz, porque ele faz o que quer, pinta e borda, falta com educação, distrata as pessoas. Numa falta que o Ramires sofreu, ele deu um soco na bola, botou o dedo na cara do Ramires, o Arana deu um tapa na cara do Jean Hurtado, e aí tem VAR e ninguém vê. Eu tomei o cartão, porque quando o Arthur foi para cima aqui, num lance que poderia ser pênalti, eu falei para o Bandeira, tem que checar, e o árbitro mandou bater a falta sem nem esperar checar. E se tivesse sido pênalti?
aí pelo protocolo, ele não pode voltar atrás. E quem é que dá cartão para o árbitro? Porque esse aí não é a primeira vez que acontece isso. Eu acho que a CBF tem um quadro de ótimos árbitros. Consigo citar um monte para você. Klaus, excelente árbitro. Luiz Flávio, excelente árbitro. Voaden, excelente árbitro. Bruno Arleu, excelente árbitro. E poderia continuar. Ailton Pereira Sampaio, excelente árbitro. Posso citar um monte. Mas esse que veio hoje aí, tanto é que ninguém sai satisfeito. E não é só na questão disciplinar, é na questão do respeito, da educação, de tratar as pessoas com decência, que foi o que não aconteceu. Mas voltando, vou conversar com o Ramon no momento oportuno. Boa noite, Barbieri. Hoje o Arthur jogou ali mais por dentro, né? Você já fez isso algumas vezes até na temporada passada. O Sorriso jogou pelo lado esquerdo, aquela mudança que você precisou fazer. Eu queria que você falasse sobre a movimentação que ele faz com o Elinho ali quando ele joga por dentro. Tanto que o gol é ele pela direita, o Elinho mais por dentro. Ele faz um cruzamento com a perna esquerda, uma jogada até parecida com o cruzamento que o Eric Ramírez fez no jogo lá ainda no Campeonato Paulista, que saiu um gol do Johan. Eu queria que você falasse sobre essas movimentações e também por que o ataque no segundo tempo não conseguiu finalizar nenhuma vez no gol. Eu acho que os dois, além de terem características próximas, eles conhecem bem aquele espaço do campo e as movimentações que a gente trabalha, tanto por dentro quanto por fora. A gente já usou também o Elinho por dentro em alguns momentos. É uma posição até que ele se sente confortável. Eu posso lembrar para vocês do segundo tempo contra o Ceará, o Elinho terminou jogando por dentro. Então, eu acho que eles têm facilidade de fazerem essas trocas, se conhecem o dinamismo da equipe, são coisas que já estão bem absorvidas, vamos dizer assim, né? Não automáticas, porque acho que automático é uma palavra que seria limitante demais, mas estão bem interiorizadas e eles conseguem fazer bem, conseguem fazer com maestria. No segundo tempo, eu volto a dizer, eu acho que a gente teve boas possibilidades, bolas cruzadas na área, situações que faltou a gente escolher melhor o último passe, faltou a gente caprichar um pouquinho, como foi no primeiro tempo, como foi algumas situações do Corinthians também. Talvez a gente esteja um pouquinho ansioso demais, como a gente joga sempre num ritmo alto, talvez esteja faltando um pouquinho ali perto do gol, uma pausa um pouquinho maior para tomar a melhor decisão. Eu acho que são ajustes, vamos ver se a gente consegue arrumar. Boa noite, Barbieri. A gente viu, depois do jogo, o Raul atravessando o campo, pagando uma promessa dele. E eu queria falar, assim, que você falasse um pouco sobre esses detalhes, né, de toda essa recuperação, essa volta, sabe qual que é a importância para o jogador, para a carreira dele. E agora também falando sobre a sequência do próximo fim de semana contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o que você planeja aí para o sábado? É muito bom ter o Raul de volta, é muito bom ver ele voltando bem, ajudando a equipe. Enfim, eu acho que a gente pode imaginar, mas só ele efetivamente sabe o que ele passou nesses meses, né? Ainda mais por ser uma segunda cirurgia, enfim. Então, é um atleta que tem sempre um comportamento exemplar, é de um profissionalismo incrível, batalhou muito, se dedicou. Já estava algumas semanas na minha orelha querendo voltar, mas a gente tem que ter um cuidado. E fico muito feliz que ele tenha voltado. A ideia agora é que ele possa ir ganhando cada vez mais minutos e voltar a ajudar bastante a gente. Em relação ao Palmeiras, é mais um grande adversário que a gente tem pela frente. Eu preciso ver agora, não sei como vai estar a situação do Lucas, preciso ver como os jogadores vão se apresentar amanhã. E a ideia é tentar mexer onde a gente enxergar que há necessidade para tentar não correr riscos excessivos de lesão. A gente não pode esquecer que tem um jogo importantíssimo na terça-feira. E é claro que isso, não vou dizer que condiciona, mas orienta minhas decisões, isso é um fato, é evidente. Então a ideia é procurar uma equipe equilibrada que possa fazer frente ao Palmeiras, que a gente possa fazer um grande jogo. Barbieri, minha pergunta é justamente sobre isso, né? A gente tinha uma sequência de 3 jogos em casa, contava com a vitória, as vitórias elas não vieram, né? 2 empates e uma derrota. Como que fica agora para essa partida do Palmeiras? E também pensando já no Estudiantes, se você vai continuar fazendo esse revezamento, vai priorizar a Libertadores ou não? Agora é hora de repente, ir para um sacrifício nessas 2 partidas e escalar a força total. É claro que a gente gostaria e queria outros resultados, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, a gente ainda se mantém no pelotão de cima, essa é a ideia, está sempre brigando em cima, numa sequência dura. E quando eu digo dura, eu estou falando dos adversários, mas do tempo também de recuperação.
Um fato que pode ter passado batido a gente jogou contra o Corinthians com um dia a mais de recuperação. A gente veio jogar contra o Atlético Mineiro com um dia a mais de recuperação. Vamos pegar o Palmeiras com o mesmo período, mas que não fez a viagem que a princípio faria, porque jogou em Londrina, que é muito mais perto do que Juazeiro, né? Então isso também condiciona tudo, isso também condiciona os jogos, né? Eu acho que a gente se mantendo na parte de cima da tabela, a gente tem condição de recuperar esses pontos contra outros adversários e fazer uma grande temporada, que é o que a gente almeja, né? O jogo de terça-feira é um jogo importante, é um jogo decisivo, a gente não vai, volto a dizer, correr riscos que sejam excessivos. É evidente que o risco sempre existe, a lesão pode acontecer no treinamento, pode acontecer no aquecimento, infelizmente, como aconteceu hoje, são coisas que a gente não controla, e a gente trabalha muito, o clube todo trabalha muito para tentar controlar o máximo possível, minimizar o risco. Então, volto a dizer, se a gente entender que existe algum risco excessivo, a gente eventualmente vai optar por outro jogador. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu acho que a gente tem conseguido manter um bom desempenho rodando o elenco. A ideia, volto a dizer, é que se a gente tiver que rodar, que a gente possa fazer um grande jogo no sábado também. Barbieri, Eberson, continuamos ao vivo pela 102 FM. Queria duas questões contigo. Por mais que você tenha dado oportunidade para todos os atletas, e a gente vê o Hurtado recebendo oportunidade, o Alejandro, o Ítalo chega ao seu gol de número 50 com a camisa do Bragantino. Eu queria que você falasse da importância dele. E sobre a lateral direita, é o momento do Andrés Hurtado, já que ele foi titular nas duas partidas? Como é que você vê essa disputa pela lateral? Bom, acho que o Ítalo... Já falei, foi um jogo de Libertadores, eu acho que eu comentei que ele estava do meu lado e dispensa comentários, enfim, tem experiência, tem bagagem, tem qualidade, tem inteligência para jogar, e isso é uma coisa, não vem do treinador, vem do jogador, das experiências vividas, da maneira como ele entende o jogo, então a gente fica muito feliz que ele tenha nos ajudado com gol, ele faz muito mais do que isso. Muitas vezes ele é o primeiro a organizar a pressão, a ajustar as linhas, enfim. É um jogador espetacular, fico muito feliz com o desempenho dele. Os outros são jogadores jovens, vão oscilar, lógico que nós não gostaríamos, mas vai acontecer. Isso é um ponto também importante da gente frisar. Às vezes a gente olha para o Jadson e fala, o Jadson está jogando aí há 2, mas o Jadson tem 21 anos de idade. O Miguel tem 19, o Bruninho tem 19, o Prachete tem 19 para 20 anos de idade. O Jean tem 20, 21 anos de idade. É claro que quando você olha para um Vinícius Júnior, para um Rodrigo no Real Madrid, você fala, tudo bem, tem 20, mas esses são a exceção, não são a regra. Né? O jogador demora um tempo para amadurecer, demora um tempo para se desenvolver, E isso é um desafio que a gente tem, e a gente tem procurado fazer da melhor maneira. Vamos continuar fazendo, contando com todos, dando os estímulos, esperando que todos possam contribuir sempre para os melhores resultados e ajudar a gente dentro de campo, né? E o segundo ponto? O Andrés, né? Acho que o Andrés vem muito bem, vem fazendo grandes jogos, o Aderlan sempre foi um ponto de apoio importante para a gente. Eu fico feliz de ter uma disputa sadia nesse nível, fico extremamente tranquilo de poder contar com os dois e vou fazer a escolha em função do adversário. Acho que hoje, para enfrentar um Keno, que é um jogador, além de ter muita qualidade, um jogador que tem capacidades físicas, de velocidade, de mudar a direção, eu acho que encaixava bastante com o jogo do Andrés. Tanto é que eu não me lembro do Keno ter passado muitas vezes pelo Andrés, foi uma vez ou outra, mas em geral ele não passou, não levou vantagem num contra um. Então, hoje encaixava bem o Andrés, pode ser que amanhã encaixe bem o Aderlan, e a gente vai trocando e vai optando sempre dentro daquilo que achar que é o melhor. Barbieri, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente viu a cúpula do Atlético saindo bem brava e insatisfeita, assim como você com a arbitragem, mas pelo lance ali do pênalti que voltou, da expulsão do Ortiz, o que você enxergou daquilo ali? Porque eles chegaram a falar, com o Atlético sempre é difícil, amanhã a gente vai estar guardando o áudio do VAR. Como que o Bragantino vê esse momento da partida? Boa noite. Eu ainda não vi o lance, mas pelo que eu entendi que foi me explicado, é claro, o jogador está em impedimento. O zagueiro não faz um ato de fazer o passe, e aí sim, se ele fosse fazer um passe para frente e errasse, aí a regra entende que isso habilita o atacante, que estava em situação de impedimento, pelo menos foi o que me passaram, né? Então, para mim, é claro, chutou, ele está impedido, bateu no zagueiro, sobrou para ele está impedido, ele está numa condição irregular. E aí isso
inviabiliza a expulsão do Ortiz, o pênalti e tudo mais. Eu, no meu modo de entender, até não vejo por que de demorar tanto, mas volto a dizer, eu não vi o lance, não posso responder com toda a propriedade do mundo, pelo que me foi explicado ali na hora, foi isso que aconteceu. Sobre as reclamações do Atlético, eles têm as deles, todos os outros clubes têm as suas. Eu não vejo que o Atlético seja sempre prejudicado, como também não vou falar que o Bragantino seja sempre prejudicado. Eu acho que houve muita confusão, eu já falei de alguns lances dos quais eu discordo. Volto a dizer que quem tem que tomar uma decisão é a comissão de arbitragem. Se entendeu que foi uma grande atuação, mantenha. Se entendeu que não foi, que tome as providências. Barbieri, você chegou a falar, ainda há pouco, da questão das decisões ofensivamente, o último passe, caprichar um pouco mais. Voltando para o lado defensivo, em alguns momentos, você acredita que algumas decisões também são tomadas de forma equivocadas e, às vezes, nesse equívoco, você acaba sofrendo gol, a equipe acaba sofrendo gol? Porque contra o Corinthians aconteceu, hoje o lance da falta, que originou a falta antes da falta, aconteceu e vem acontecendo até com uma certa frequência. Você vê por aí também e o que fazer para, de repente, melhorar também esse aspecto defensivo? Sobre esses erros de saída ou de construção, eu acho que é sempre muito difícil equilibrar, porque ao mesmo tempo que a gente não quer cometer os erros, a gente não quer uma equipe que se livre da bola, né? E aí, claro, tem que melhorar a escolha, às vezes o gesto técnico, principalmente em situações e momentos em que a segurança deva prevalecer em relação ao risco, né? A gente tinha conversado com o Jadson, ele sabe disso, foi claro, ele entende isso. Agora, eu até falei para ele, eu acho que ele estava fazendo uma grande partida contra o Corinthians, até infelizmente acontecer. Eu acho que aconteceu conosco como também aconteceu com o Atlético. E talvez o que tenha feito a diferença é que nesse lance que aconteceu conosco e que aconteceu com o Corinthians, e contra o Corinthians aconteceu pouquíssimas vezes, eles tiveram a felicidade de aproveitar. E hoje, volto a dizer que a gente conseguiu roubar um monte de bolas no campo ali na saída do Atlético, a gente não conseguiu aproveitar, mas já conseguiu em outros momentos, né? Então, são situações sobre as quais eu não tenho controle, a gente vai conversar, vai tentar ajustar, mas, volto a dizer, é o tempo, é a experiência, é a maturidade e assim por diante. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal.